como é que fica a situação da supersimetria? Muda alguma coisa? Pode continuar fazendo as contas normalmente? Quando as massas são zero? É. No setor de matéria, claro, aí não tem problema infravermelho. O problema infravermelho aparece quando você tem simetria de gauge. Só se tiver simetria de gauge, né? Aí sim. Aqui não. Aqui você consegue... Mas você não ganha nada novo, assim? Não ganha nada. Não ganha uma simetria adicional? Não ganha nada. Entendi. Então, só que eu queria chamar a atenção. O que é importante é que a matéria supersimétrica, no caso N igual a 1, ela não introduz nenhuma renormalização independente. Não introduz contratermo de massa nem contratermo de vértice. Agora, a massa se renormaliza pela função de onda e os vértices se renormalizam. As constantes de acoplamento se renormalizam pelas funções de onda. Como vocês vão mostrar que as renormalizações de funções de onda são todas iguais, então as constantes de acoplamento vão receber os mesmos eixos. Então, mesmo depois de você renormalizar, você vai ter um lambda ber, que vai ser um eixo no cantor, e aí você garante a supersimetria, tá certo? Essa aqui é a ideia, tá bom? Valeu. Depois, no caso de uma supersimetria global, aí as transformações de SUSY vão envolver, por exemplo, a derivada do parâmetro epsilon, né? Quer dizer, no caso de uma simetria local, né? Quando a gente tem lá o delta psi, né? O delta psi, vai aparecer no delta psi um termo que vai envolver dmi epsilon, né? Que aqui não tem. A gente colocou só os termos sem derivada de epsilon. Quando a supersimetria se torna local, aí a gente tem também a identidade de Ward da supersimetria local. E é uma, no fundo, é uma identidade de Ward, mas essa supersimetria local, ela é abeliana, né? Esse parâmetro epsilon é um parâmetro só. Então, supersimetria simples, quando você vai para a supergravidade, você vai fazer as identidades de ordem tipo da QD. Só que o parâmetro, em vez de ser um parâmetro escalar, é um parâmetro fermiônico. Tá? Talvez no curso do segundo semestre, como a gente vai fazer supersimetria, a gente pode, quando chegar na supergravidade, N igual a 1, né? Eu geralmente no curso de supergravidade, eu faço supergravidade N igual a 1 em 11 dimensões, faço em 10 e faço em 4 dimensões. E aí, em 4 dimensões, como a gente aqui no curso falou de modelo sigma, a gente vai ver supergravidade N igual a 1, quando você acopla matéria supersimétrica, você acopla Vesumino com a supergravidade N igual a 1, o setor de Vesumino passa a ser um modelo sigma não linear, que a gente estudou aqui um pouco, né? Então a gente vai ver isso, a supergravidade N igual a 1, ela introduz o modelo sigma não linear, até por isso que ela não é normalizável, né? Então, ela só tem infinitude no shell ou no loop, né? E aí a gente vai ver também as identidades de órgão da supergravidade. N igual a 1. A supergravidade é a supersimetria local. Supersimetria local, exatamente. Esse parâmetro epsilonzinho passa a depender de x. Mas ele é um parâmetro só, ele é abeliano. Então a gente tem uma supersimetria, uma simetria fermiônica abeliana. E daí vão sair identidades de órgão também, que nem a gente fez com a QD, tá certo? Bom, então eu queria dar deixar isso como tarefa, né? Eu acho que isso aqui é instrutivo para vocês, mesmo que vocês não saibam ainda bem supersimetria, mas pelo menos conhecer esses resultados mais importantes, e aqui pelo menos isso aqui vocês podem tirar essa questão da renormalização, da identidade de órgão, né? Então esses modelos, esse NSSM, né, o modelo padrão minimamente supersimétrico, do qual se fala tanto, né, que vem sendo testado no NHC, né, o setor de matéria dele é todo setor de matéria N igual a 1. Então, por isso que ele tem o teorema de não renormalização, garante a hierarquia de gauge. Então, você pode fazer a unificação sem o problema da hierarquia de gauge. Aqui eu só queria chamar a atenção que tem uma diferença, né? Quer dizer, tem uma sutileza. Hierarquia de gauge é chamada naturalidade. A naturalidade é uma coisa mais fundamental. Esse conceito de naturalidade foi introduzido pelo Toft, foi Belton Toft, isso, que eles chamam de naturalness, né? Então, o conceito de naturalidade está ligado ao seguinte: você é um princípio. Você espera que, se você tem uma teoria clássica, né, e você quantiza essa teoria clássica, o que você espera é que as correções quânticas elas sejam menores ou da ordem da escala clássica. Agora, o que é quando você quebra a naturalidade? A quebra da naturalidade é quando você calcula correções quânticas e aí as correções quânticas são muito grandes, né? Então, quebra da naturalidade é quando as correções quânticas
são muito maiores até do que os valores clássicos. Então, o que acontece com a massa do escalar? Se você tiver uma massa escalar clássica razoável, quando você quantiza, a renormalização da massa te joga lá para 10 a 16 GeV. Né? Então, quer dizer, a quebra da naturalidade, nas teorias de Gage, a gente chama do problema da hierarquia de Gage. Então, a quebra da naturalidade, ela implica nessa discussão que é a chamada quebra da hierarquia de Gage. Mas o problema é mais fundamental, isso que eu quero chamar a atenção. O problema é mais fundamental, é um problema ligado a esse conceito de naturalidade, é você esperar que uma teoria quântica, quer dizer, sempre você espera o quê? Que as correções quânticas como são flutuações, elas sejam pequenas, inclusive elas são moduladas por H cortado, por alguma potência de H cortado. Então, você sempre espera que as correções sejam pequenas, né? Que a perturbação em torno da trajetória clássica seja pequena. Agora, quando você tem uma perturbação que é muito maior, né, do que o próprio valor, você quebra a naturalidade. E nas teorias de Gage, isso se chama quebra da hierarquia de Gage. Quebra da hierarquia por quê? Porque você fixou uma escala. Você fixou uma escala aqui de 10 a 2 GeV para a teoria eletrofrágil. Aí o Higgs, né, quando você fixa essa escala pelo Higgs, quando ele recebe correção quântica, ele te traz para 10 a 16 GeV. Então, você quebrou a hierarquia. Você queria que essa simetria, a escala, continuasse fixa aqui. Aí você traz a escala para cá. E essa escala te joga para a grande unificação. Então, você quebrou a hierarquia. Como o Brasil quebrou. O capitão manda no general, né? Você não quer que o capitão mande no general. Então, mas é a quebra da hierarquia de Gage é um pouco isso. Você joga uma escala que estava muito submetida à escala de grande unificação e fala, não, ela vai para lá também. Está aqui embaixo, mas ela sobe. Então, você quebrou a hierarquia de Gage. Então, o problema é a naturalidade. Uma das discussões que eu li sobre esse negócio do problema da hierarquia do setor de Higgs, que é extremamente interessante, né? Mas falam de... quando a gente tem a situação de um campo fermiônico, sim, se você coloca a massa dele indo para zero, você tem uma simetria nova, você tem a simetria chiral. Isso. Né? Então acaba que as correções do férmio dependem... As correções da massa do férmio dependem da massa do férmio e não deixam que a massa vá ruim. Bóson de Gage é a mesma coisa. Se você botar a massa para zero, você ganha a simetria de Gage. Então a massa do Bóson de Gage acaba sendo proporcional à própria massa quando você corrige. Só que o escalar não tem a simetria que proteja, né? A única proteja seria a simetria. Seria a simetria, exatamente. Uma das razões também na década de 70, né, quando se criou, que se popularizou a supersimetria, foi isso. Cada campo, como você falou, o campo fermiônico tem uma massa protegida pela quiralidade, pela simetria quiral. O campo de Gage tem a massa protegida pela simetria de Gage. Fala, quem que protege o escalar? E aí apareceu a supersimetria. A simetria que protege a massa do escalar. Se o escalar tem massa zero, ele vai continuar a ter massa zero por supersimetria. Se essa não gera massa, né? Então isso aí, e aí resolveu o problema da hierarquia de Gage. Mas é como você colocou. No caso do férmio quiral, quer dizer, quando você zera a massa, você ganha a simetria quiral. Foi a simetria que o Salan introduziu em 56. Ele introduziu o conceito de simetria quiral no paper dele de novembro de 56. Paper esse que foi duramente rasado pelo Paulo. O Paulo começou isso. O Paulo falou, isso não é sério. Quando você tiver alguma coisa séria, você me mostra. Isso, foi pro Salan. Nem falou pro Salan, nem recebeu o Salan. Escreveu isso pro Salan, mandou um bilhetinho. A gente tinha lá o Salan guardado esse paper. A capa de cobertura do paper era o recado desafiado do Paulo para ele. Aí até brincava, vale a pena desobedecer ao Paulo, né? Vale a pena. O Dirac desobedeceu, se deu bem, Salan desobedeceu, se deu bem. Teve mais gente. O Heisenberg acho que saiu, mudou de área, né? Foi mais honesto. Pelo menos criou o ferromagnetismo, né? Deu certo. Contudo, o Paulo ainda fez muita coisa boa, mas essa quem trabalhou com o Paulo, eu acho que foi o Leite Lopes. Eu acho que o Leite Lopes foi orientado do Paulo, né? E assim, Leite, como tinha um caráter assim, muito forte, né? Deve ter sobrevivido bem. O Dirac também sobreviveu, o Salan também. Mas assim, Salan introduziu a simetria quiral justamente por isso, né? Aí, quer dizer, se a massa do férmio aparece, a massa é protegida pela simetria quiral. Então a simetria quiral não deixa a massa despencar, como no caso da simetria de Gage, né? Agora, a massa do Bóson de Gage ela é zero, ela continua zero. Agora,
Quando a massa do bóson de gauge ela vem pelo mecanismo de Higgs, ela vem proporcional a essa escala. E a massa dos bósons de gauge, né? Realmente é assim. A massa dos bósons de gauge é G2, né? Quer dizer, é assim. Então, ela também dispara. E a massa dos férmions, né? Ela vem por constante acoplamento de Yukawa e o valor esperado no vácuo. Então, se o valor esperado no vácuo do Higgs despenca lá para cima, porque esse valor esperado no vácuo ele é proporcional à raiz quadrada de menos m2 sobre lambda, mesmo que isso aqui se renormalize logaritmicamente, isso aqui se renormaliza quadraticamente. Então, o V dispara e as massas disparam. E aí gera a quebra da hierarquia de Gauge, certo? Qual é a escala que a gente tem hoje de... Até que energia a gente pode confiar no modelo padrão do ponto de vista experimental? A gente garante que a gente pode confiar. Olha, qual é a escala hoje? Pelo que o LHC está indicando, quer dizer, os dados não foram todos processados. Quer dizer, depois de 2009, né, quando o LHC começou em 2009 e foi até 2012, quando apareceu, 2011, 2012, apareceu o pós-Higgs, eles deram uma parada e retomaram em 2014. E aí, 2014 correu até agora, até 2018. 4 anos de novo, né? Então, o que se tem dados assim, processados até a escala de praticamente 8 TeVs. 8 TeVs. Não apareceu desvio do modelo padrão. Agora, tem muitos dados que não foram analisados. Então, tem que se ver o LHCb, sobretudo, né? Que tem indícios muito grandes, que pode ter os maiores indícios, né? De violação do modelo padrão no setor do bóton, né? Porque aí você pode ter certos decaimentos que parecem ser mais abundantes do que deveriam ser pelo modelo padrão. E essa maior abundância vem porque existem mais canais de decaimento que a supersimetria traz. Então, eu acredito que pelos estudos do LHC, se houver evidência de uma supersimetria no LHC, eu acho que ela vai vir primeiro pelo LHCb, porque o LHCb estuda o bóton, estuda a física do B. E aí ela estuda os decaimentos dos mesons, dos rasons com B, ou dos mesons com B. E aí esses decaimentos, talvez você tenha mais chance de ver mais canais do que medir a própria partícula. Né? Entendi. Talvez o LHCb ele consiga... porque mesmo, vamos dizer assim, mesmo que as partículas supersimétricas na faixa do TeV não sejam detectadas como partículas, né, como estados finais no LHC, no Atlas e no CMS, o LHCb, ele na verdade, ele não investiga as partículas supersimétricas físicas, ele investigaria os processos virtuais, que são processos de loop. Então, você pode... Indiretamente, né? Indiretamente. Então, você poderia ter desvios causados por correções quânticas que correspondem a partículas supersimétricas nos loops. Então, mesmo que essas massas sejam altas, as correções são pequenas. Se você tiver, quer dizer, o LHC, ele trabalha com uma precisão de uma parte em 1000. Você tem uma parte em 10 a 3. Quer dizer, se você tiver correções que estejam dentro dessa faixa de precisão, você pode até dizer, então partículas supersimétricas estão dando correções para esses decaimentos, advindos de quê? De novas partículas que podem ser da supersimetria. Talvez seja mais fácil medir a supersimetria por aí, apesar de ser indireta, do que a própria verificação direta de partículas, né? Como a escala pode ser muito alta, né? Você pode detectar a partícula supersimétrica no Atlas e no CMS, mas vai detectar pelos decaimentos, né? Não porque a partícula não é estável o suficiente, mas você vai pelos decaimentos, pelos jatos que se formam de leptons e tal, você vai poder fazer um tratamento para trás e retraçar os dados e dizer, isso foi o decaimento de uma partícula supersimétrica. Mas assim, até 8 TeVs, a gente ainda... 8 TeVs que a gente está. Claro que a gente agora, quando começar a terceira fase dele, né, 2021 por aí pode ser que apareça, mas hoje a gente tem segurança que o modelo padrão está funcionando aí. Então, o que elas têm, gentileza? Para mudar de assunto? Meio-dia e 22. Então, a gente pode dar um breakzinho até meio de meio, e aí a gente vai até 1h15 mesmo. Beleza. Tá bom? Você vai dar uma Não,